mulher incrível que nos assiste. Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. O meu, os seus e os nossos direitos. E uma temporada diferente. Estamos trazendo mulheres aqui para contar as suas histórias, mas nós vamos falar também sobre o desafio do empreendedorismo. Então, escuta só, olha. Nós temos aqui, né, um espaço criado para fortalecer e inspirar e dar voz à história de mulheres. Mulheres reais que enfrentam desafios da vida real, gente. Então, e transformam esses desafios, a dor, em superação, força. E hoje, a nossa convidada tem uma trajetória inspiradora. É uma verdadeira montanha russa de recomeços, aprendizado e começos. Ela é administradora, futura nutricionista, mãe 2 vezes, empreendedora desde criança, fundadora da Kips Natural. Mais do que isso, ela é uma mulher que nunca se deixou parar pelos nãos da vida. Hoje a gente recebe aqui para conhecer de perto a história de Paula Soller Guimarães, que já modelou, balizou aviões, criou kombuchas e enfrentou o burnout. E está aqui hoje para falar para a gente de liberdade, menopausa, empreendedorismo e maternidade. E, claro, o poder de nunca desistir de si mesma. Paula, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer receber você aqui. Fique à vontade para falar para a gente um pouquinho sobre a Paula de hoje, porque nós vamos voltar lá na Paula da infância já já. Seja bem-vinda, Paula. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui com você nesse programa maravilhoso que você tem, que você dá essa oportunidade para as mulheres, eu acho fantástico. A mulher ela já enfrenta, né, problemas aí, né, que é histórico, né? E a gente não pode, a gente precisa enfrentar sem perder a nossa essência, né? Com certeza. E a Paula de hoje é uma Paula muito mais light, vou ser sincera com você, porque, ai meu Deus, antes, para estar aqui, por exemplo, né, eu já teria que fazer uma produção enorme, hoje eu só vou, sabe? Eu aprendi isso, né, você precisa só ir, você precisa só estar, você precisa só ser, né? Muitas vezes a gente percebe pessoas que se colocam acima do que são e uma hora isso cai, né? Então a gente precisa sim buscar todos né, os nossos anseios, o que a gente quer, né, para o nosso futuro, para o nosso presente principalmente, mas a gente não pode perder essa essência, a gente não pode se mascarar. Perfeito, Paula. Tá vendo, né, gente? A gente tem que ser e estar. Paula, na sua história, né, muito marcada por recomeços, e aqui nós temos um pouquinho que desde os 13 anos você já trabalhava e vendia pulseirinhas na feira. Na verdade, não, Lili. Não? Na verdade, essas pulseirinhas eu tinha aí uns 8, 9 anos. Ah, então começou muito antes, gente. Com 13 anos eu fui trabalhar num escritório de advocacia. Eu era recepcionista de um escritório de advocacia. Que legal, Paula, tá vendo, né, gente? Então, ó, e aí o que você acha que esse espírito empreendedor, que então nem dos 13, gente, desde os 8, né? Aos 13, efetivamente ela já estava trabalhando, te ensinou sobre ser mulher no Brasil? O que a mulher está sempre... Não está mais, né? Mas vamos lá, 40 e trelelê atrás, você precisava se impor, né? Você precisa se mostrar e você precisa ser dura. Porque quando, principalmente, né, como você disse, eu modelei, então assim, você é olhada pela beleza e não pela inteligência, né? Então você precisa mostrar que você, acima de tudo, é uma mulher inteligente e não só uma mulher bonita,
né? Um corpo Com bonito. corpo bonito, tal, né? Então você precisa ter força para se impor. O mercado de trabalho já te cobra muito isso, né? Quando você entra, geralmente você ganha menos, geralmente você. Agora eu acho que as coisas mudaram muito, né? Mas quando eu comecei no mercado de trabalho, sempre era muito mais cobrada, muito mais questionada, né? Então a gente sofre, né, muito para se impor. Então o mercado de trabalho ele é duro, sim, porém não é impossível, né? Como você disse, os nãos eles vão acontecer sempre, mas O você não não pode a gente já desistir. tem, né, Paula? Na verdade, Sim, o não já todo mundo já tem. todo mundo Para já tem. tudo Pelo começa menos com um não, né? 50%, né? Exatamente. Que não pode desistir desse processo, Sim. né? Então, aí, esse espírito empreendedor, desde os 8, então, você começou a vender na escola as pulseirinhas. Eu sempre fui assim, eu quero comprar alguma coisa. Então vou vender alguma coisa para eu arrumar um dinheirinho ali. Então, assim, eu vendi, eu sentei do lado de uma pessoa que estava fazendo, autodidata, eu sempre aprendi as coisas muito rápido. E aí eu vi ela fazendo, fui lá, mãe, empresta um dinheirinho aí que eu quero comprar a linha. E aí comprei a linha, lá, fui fazendo e comecei a vender aquelas pulseirinhas com nome, sabe? Aquela coisa de criança mesmo, aí vendia. Assim, tinha uma feira, né? Eu morava na Praia Grande na época, então tinha aquela feira do Boqueirão, eu sentei ali do lado, botei minha mesinha lá e comecei a vender pulseirinha. Que legal. E a partir daí que eu vi que eu gostava de vender, né? E aí foi, trufa na escola, pão de mel, e aí o negócio deslanchou. Então sempre tive essa atividade, mesmo depois que eu entrei para a CLT, eu nunca parei de vender. Eu sempre continuei vendendo. Então você já tinha essa habilidade, porque vender é uma habilidade, Sim. né, Paula? Né? Na verdade, não existe outra profissão que não seja o vendedor. Vender. Porque tudo a gente precisa vender. É os nossos serviços, os nossos produtos. Na verdade, a gente tem que ter um alto poder de persuasão, né? De convencimento. E aí, alguns é nato, como o seu, e outros a gente precisa desenvolver. Sofre um pouquinho, né, para aprender as técnicas, mas é nato. Que legal, Paula. Achei super bacana. Conta um pouquinho para nós aí dessa época em que você modelou. Assim, aquela coisa, né? Eu estiquei, né? Eu era baixinha, gordinha, acordei alta e magrela. Então é assim. mágica, gente. Precisamos descobrir onde está essa negócio varinha. né? De repente eu estiquei. E aí, nessa época, inclusive, veio a vergonha. Porque eu, né, fiquei aquele mulherão. De repente eu tava com 1,70 m já. E aí eu fiz assim, né? E aí eu fui assim, me escondendo, sabe? Corcunda. E acho que a modelagem foi uma válvula de escape do tipo, não, eu vou ficar bonita, eu sou bonita, e assim, eu tinha muitas amigas da mesma idade e tal, e acabou que um dia na escola, sabia que você tem perfil e tal? Falei, não, né? Não, vamos lá. E aí ganhei um concurso, eu morava em Guarulhos na época, ganhei o concurso, a mais bela estudante de Guarulhos, né? E aí isso abriu portas, tal, eu fiz alguns trabalhos, mas aí, né, a situação financeira, né, familiar, não era muito lá essas coisas, né? Eu venho de uma família simples, tal, meu pai metalúrgico, então, assim, sempre teve muitos altos e baixos, né? Muitas crises, tal, e aí eu precisei parar para trabalhar. Então, assumir um trabalho que fosse mais efetivo, na verdade. Exatamente, né? Porque até então era coisinha de criança ali, né? De adolescente, que você ganhava ali, às vezes ganhava em roupa. Era né? uma troca, na verdade. Era uma troca, né? era mais uma troca. E aí foi quando eu fui para a CLT. Que legal. E aí temos aqui um outro passo bastante importante, principalmente na vida de uma mulher, né? Você passou por uma maternidade solo, um relacionamento abusivo e ainda teve coragem, gente, de abrir mão da pensão do ex-marido
apenas para proteger o filho, né, Paula? É um momento delicado, muitas mulheres enfrentam, passam por isso. A gente sabe que não é fácil, mas como que foi para você nesse momento? De onde você conseguiu? Você tinha uma rede de apoio, forças para você poder tomar essa decisão? Conta um pouquinho para nós aí desse momento. Eu me separei dele, eu estava grávida de 4 meses, né? E tive meu filho sozinha, inclusive ele é registrado só no meu nome mesmo. Porém, quando meu filho estava com 2 anos, né, que eu me bateu aquela coisa assim, ai, será que essa separação foi por conta dos meus hormônios, né, que a gente fica grávida, a gente acaba, né, ficando com os nervos à flor da pele e tal. E eu decidi dar uma chance, né, assim, acabei encontrando, né, num shopping e tal, a gente acabou se reaproximando e casamos. A partir do momento que a gente casou, ele mostrou quem ele realmente era. A partir do momento que estava dentro de casa, até me trancar em casa, a ponto de eu ter que ir pular a janela para sair, né? Eu tive que fazer. Então, e se mostrou muito mais agressivo com o próprio filho. Então, isso foi uma das coisas que pesou mais, né? Porque mexe comigo, mas não mexe com meus filhos. Não tem jeito, Não né? tem Essa jeito. frase, ela é Isso muito é verdadeira. muito, né? Aquela garra Tá mesmo, vendo? né? E a ponto, né, de eu descobrir que ele estava batendo, enfim, né? Sendo agressivo, e eu fiz, não, é uma vez só. Voltei para casa dos meus pais, né? Eu tive esse suporte dos meus pais, sempre tive. Que na verdade foram eles que criaram mais no meu filho, né? Porque por conta de trabalho, tudo, viagens de trabalho, acabou que eu fiz mais um papel de pai, né? Do que aquela mãe ali presente. E pelo bem-estar do meu filho, né? Porque ele tinha pavor, assim, né? De falar do pai, Entendi. né? Então, fez tratamento psicológico por 2 anos, tal. Então, aquilo fiz me afastar ou nunca mais, né? Eu acho que a gente tem que tomar essas decisões de ou agora ou nunca. Tem momentos que não tem jeito, a gente tem que assumir essa rédea, né? Sim. E que sorte a sua, porque na verdade muitas mulheres não têm uma rede de apoio, né, Paula? Eu acho que talvez o que foi também Na fundamental época, aí para eu você. tinha um bom trabalho, eu tinha, né, eu trabalhava no aeroporto de Guarulhos, eu tinha uma estabilidade, os amigos, né, que souberam, né, né, porque assim, era muito recente, eu estava 10 meses casada, né, quando eu fiz, não, basta, né, tanto que eu não consegui me separar, pronto, eu não consegui nem anular o meu casamento, eu tive que esperar dar os 2 anos. E aí, com 2 anos que Porque era uma alteração da legislação, eu né? tive Antes. que enfrentar, né, ele, e assim, ele é tão covarde, ele foi tão covarde que perante o juiz, né, o juiz perguntou Qual era o motivo? não, se a criança, né, ele falou o nome do meu filho, é filho do casal? É seu filho? Ele fez não. Aí ele olhou para o juiz, pediu para eu confirmar, falei, confirmo, não é dele. E assim consegui me divorciar em paz, abrindo mão de tudo, pelo bem-estar, Do né? seu filho. É, A saúde, né? saúde Psicológica do seu psicológica filho. do meu filho e minha também, Também, né? lógico. Porque assim, para me reaproximar de um homem, para me foi uma coisa assim, né? Minha voz tá Muito tremenda, eu acho. difícil, né? Não, mas É difícil, porque você acha que todos vão agir igual, todo mundo é igual. né? E não é, né? Na verdade, a gente depois, graças a Deus, que nem hoje, né? Meu marido, ele é fantástico, assim que eu falo que é um presente de Deus. Mas o que eu passei com meu ex-marido e que muitas mulheres passam, né? É E uma muitas realidade. crianças também.
Hoje é uma realidade, né, Paula, essa situação, e muitas vezes as mulheres não têm essa força, primeiro, porque não tem uma rede de apoio, segundo, porque não tem um financeiro que suporta essa decisão, porque talvez nem tanto a rede de apoio, porque às vezes tem a rede, mas a rede também não suporta esse pilar financeiro, É, dar essas condições para essa criança, fazer com que essa mãe volte para dentro de casa. Então, assim, você tinha os dois pilares. é. Você estava no mercado de trabalho, já tinha o seu espaço, tinha a sua remuneração que não dependia dele. Que não E, dependia e dele. aí você É, teve o suporte que precisava para manter a sua remuneração, você teve a é. sua família Eu lá, a tive a sua sorte, mãe, né? exatamente. Tive a Você sorte foi de ter, porque assim, ainda que eu tivesse um bom emprego, se eu tivesse sozinha, né? sozinha, Era mais difícil. assim, eu não ia arredar. Eu me conheço, eu não ia arredar. Hoje eu vejo algumas mulheres, a gente conversa assim com algumas mulheres que é nítido o relacionamento ser abusivo, mas a parte financeira pesa muito, a parte de para onde eu vou, e às vezes acabam até apanhando, né? Suportando coisas Suportando coisas que. que a gente não deve, né? Sim. Suportar. Hoje eu acho que a gente ainda tem uma rede de apoio melhor até. E tem informação sobre isso, né, Paula? Sim, Porque antes nem falava. É exatamente o que você disse, né? Para você se separar, casada somente há 10 meses, você precisou aguardar 2 anos, gente. Foi uma alteração que aconteceu no Código Civil. Antes, a mulher não tinha o direito de se divorciar como hoje. Hoje eu posso casar agora de manhã e à tarde ir lá e me divorciar, porque eu não preciso nem dar motivos pelos quais eu estou me divorciando. Então, olha o posicionamento do próprio juiz do divórcio, ao invés de perguntar para ela, que era a mãe, quem gerou, se ele era o pai, não, perguntou se ele era o pai. Né? Então, e é assim, uma você passa estrutura por que reforça situações. isso, esse machismo, essa situação que a gente enfrenta diariamente, Sim. ainda hoje. E não parou por aí. Liliane, meu filho estava na terceira série. E aí eu fui chamada na escola. Você precisa dizer quem é o pai dele. Falei, não, eu não preciso. Não, porque na certidão de nascimento só está o nome da mãe e ele tem o direito de saber. É óbvio que eu sei quem é o pai dele, ele sabe quem é o pai dele. Mas eu fiz assim, não, porque você não conhece a minha história, você não sabe pelo que eu passei. Então, não. Você está julgando, você está querendo controlar um caso que você não conhece. Não, mas você é obrigada, senão você vai ter que assinar aqui um documento. Eu falei, cadê o documento? Para eu assinar, que eu posso ter 5 opções de pai? É isso que você quer que eu coloque aqui? Então tá, eu tenho 5, 6 opções, eu não sei. Mas eu precisei passar por essa humilhação Com na certeza. escola, que eu nunca imaginei que eu fosse ter Ter que enfrentar essa situação, enfrentar né? uma situação dessa para continuar não recebendo nada, sabe? É um absurdo, gente. As coisas, os anos passam, a sociedade muda, mas tem algumas coisas que ainda continuam, né, Paula? Às vezes não desta forma, mas ainda é difícil uma mãe solo sustentar a certidão de nascimento sem o nome do pai. É muito difícil. Sim. Porque já não bastam todos os psicológicos que envolvem isso, né? Uma criança crescer sem pai. Eu tive a sorte de ter o meu pai presente na vida dele. Então, ele tem uma figura masculina, ele tem uma referência masculina, né? Mas tem muitas mulheres que não têm. Não. E aí a gente tem um outro problema, né? Um outro desdobramento, mas realmente não é fácil, né, Paula? É muito difícil. Mas passou-se tudo. Tem uma parte que eu preciso perguntar, gente, porque ela balizou aviões. Ela trabalhou no aeroporto de Guarulhos. É Guarulhos. isso, Paula? Conta um pouquinho para nós. E você foi a primeira mulher? É Sim. isso?
Não, conta isso pra nós. Eu adoro isso. Eu devia eu tenho uma revista lá, que eu tô lá, a primeira mulher. Não, devia ter trazido a capa da revista pra gente mostrar uma conquista, um marco nosso, Paula. Foi bem bacana. E para você ver, né? Eu né, no aeroporto de Guarulhos, um aeroporto, né, com grandiosidade internacional, né? Já. E eu trabalhava numa locadora lá dentro, tal, e fiquei sabendo que ia ter lá o concurso, né, para entrar, tal. Vou prestar esse concurso aí, mas não sabia nem para que era. Eu queria entrar na Infraero, né? Queria entrar lá e eu fiz assim, não, eu vou conseguir entrar aqui. Então, bom, vou lá. Fiz o concurso, passei em primeiro lugar. Olha. E aí fiquei sabendo que era para trabalhar no pátio de manobras. Eu fiz, e agora? Será que eu quero isso, né? Porque eu imaginava que eu fosse lá, já para o balcão, né? De informações para a sala VIP e tal. Que eu fui depois, mas passei pelo pátio primeiro. Cheguei lá, não tinha nem uniforme, né? De mulher. A gente usava calça social de homem, masculina, gravata masculina. E aí eu fiz assim, não é possível, porque junto comigo entraram mais duas, né, que também passaram primeiro, então nós fomos as três. As três primeiras mulheres. As três primeiras, eu, a Érica e a Sheila. A entrar na Infraero. A entrar na Infraero para balizar Para balizamento. Para balizar aeronaves. Olha, gente. E era muito bacana, porque era um lugar 100% masculino. As únicas mulheres que a gente encontrava na pista eram as meninas da limpeza. As aeromoças já entravam pela plataforma, né? Então, assim, não tinha aquele trânsito de mulher. De mulheres. Então, assim, ambiente... eu fui para madrugada. Eu fui trabalhar da meia-noite às 6. Meu Deus! Um ambiente 100% masculino e ainda à noite. À noite. Então, assim, na pista ali, né, a gente controla a velocidade dos veículos, tem todo um procedimento super rigoroso. E aí, às vezes, vinha o carro assim, via que era gente, dava luz alta, sabe? Mandava beijinho. E aí, sei lá, durona, canetava. Falava, você tá com graça, então vai ser canetado. E aí a gente foi impondo respeito dessa maneira. Peraí, aqui dentro eu sou uma fiscal de pátio, né? Não importa, né? Eu tinha um cabelão ali na cintura. E eu fiz assim, isso não vai me deter, né? E tá tocando. Fica tranquila. Isso não vai me deter e eu vou continuar sendo aqui severa. E aí fui criando aquela armadura. Vai vestindo, né? Você vai vestindo a armadura. E engraçado, Lili, que eu sempre estive muito nesse universo masculino, né? Porque os trabalhos que eu depois, né, obtive, eu já trabalhei em transportador, em loja de tintas, né? Na parte comercial, mas sempre comandando geralmente, inclusive homens, né? Sim. Então, assim, esse universo masculino sempre foi muito... E no aeroporto era, né, 99%. Sim. Depois eu vim para o aeroporto de Ribeirão, fui para o aeroporto de Ribeirão e lá eu assumi essa parte de gerenciamento do pátio com toda a experiência que eu adquiri lá em Guarulhos, né? E aí também foi uma reestruturação e eu tinha 30 e poucos anos e uma cara de 15. E aí as pessoas não falavam, aqueles senhores que já trabalhavam no aeroporto ali já fazia muito tempo, falavam, você não vai mandar em mim, essa moleca, né? Eu cheguei a escutar isso, você é uma moleca. Não sou não. É assim o procedimento, é assim, a norma é essa e você vai se adequar. Então, lá no aeroporto de Ribeirão, principalmente, eu tive aquela um choque de realidade, né? Não, eu tinha fama de carrasca, porque quando eu fui contratada, meu chefe falou assim, você não está sendo contratada para ser boazinha, eu quero a Paula, o cão. Então, eu vesti aquela armadura e fui, né? Mas foi toda uma bagagem do aeroporto de Guarulhos que eu acabei ficando depois do pátio. Eu fui realmente para onde eu almejava, que era a sala VIP, que era o balcão de formações.
Mas eu passei ali pela parte... É uma trajetória, né, E é Paula? a trajetória que foi muito gostosa. Eu sinto muita saudade. O aeroporto é um lugar, assim, que me faz realmente brilhar os olhos, que me ensinou muito, que eu acho que ajudou muito a eu ser essa pessoa mais decidida, inclusive, sabe? De dizer, não, eu posso qualquer coisa, né? Eu podia estar lá. Imagina, tinha na época 100, tinha aviões, depois chegou, né, MD-11, aqueles aviões que tinham centenas de passageiros lá dentro, e você lá balizando, quer dizer, qualquer errinho Era fatal, era né? fatal, né? Balizar um helicóptero, né? Que legal, Paula. Foi bem legal. E desafiador Desafiador. também, né? Por conta desse universo Sim. 100% masculino. 100 não, porque tava a Paula lá no 1%, gente. 100 não, porque tinha um E tinha as 1% minhas lá. amigas ali que entraram comigo. Aí Exatamente. hoje já mudou muito. Hoje já tem mais de Deve estar 50%. quase já a maioria, né? Mulher é maravilhosa, Ah, né? mulher não desiste nunca. Não. Quanto mais fala não, mais ela Mas quer, não ela é? quer, É bem exatamente. assim. Que legal, Paula. Achei fantástico, gente. Adorei essa experiência. Depois de tudo isso, Paula, você se reinventou profissionalmente, criou uma empresa com o seu atual marido, né? E ainda enfrentou o caos da pandemia. Sim. E ainda assim seguiu em frente. Como que é para você lidar com essas fases de transições, com essas mudanças? Eu percebi que você tem uma facilidade para se adaptar, né? Mudou aí de cidade, o trabalho. Como que é isso para você? Os seus sonhos, né? Porque a gente normalmente sonha com algumas coisas, imagina, planeja, mas às vezes os nossos sonhos não acontecem exatamente. Como que é para você lidar com essa frustração, com essas transições? Fala um pouquinho para E nós. é assim, mudança de cidade para mim nunca foi um problema, né? Eu nasci em São Paulo, fui para Ribeirão em 2000, né? Quando eu tinha acabado de me divorciar, inclusive. A readaptação de cidade local para mim nunca foi problema, porque assim, em São Paulo a gente tinha uma vida bastante turbulenta, assim, né? Financeiramente. Então, assim, meus pais não tinham casa própria, a gente vivia mudando de bairro, né? Nunca consegui enfincar raiz, Estabelecer sabe? um lugar para falar Não, aqui. eu não consigo, eu tenho poucas amizades assim, da minha, não tenho amizade da infância, eu tenho da adolescência ali, algumas que, né, a gente ainda tem contato, mas eu nunca consegui criar vínculos ali, porque cada ano, às vezes, eu cheguei a morar em 3 bairros diferentes em um ano, sabe? Porque né, a lei também do inquilino era diferente. Então, o proprietário simplesmente chegava e falou assim: mês que vem eu quero que você saia. E eu quero a casa e ponto final. Então a gente tinha que procurar e começar tudo do zero. Teve uma vez que eu fiz um caderninho, eu morei aqui, chegou no 42 vezes eu já tinha mudado. Dado. Eu já tinha feito 42 vezes mudança. Então, quando meu marido falou assim para mim, eu tinha acabado de montar uma loja, antes de eu trabalhar com ele, eu já tinha assumido o papel de empreendedora com um ateliê de costura e uma confecção de biquíni, moda Você praia. trabalhou em Ribeirão, só para a gente contextualizar. E quando você veio transferida logo depois do divórcio, você trabalhou no aeroporto por mais ou menos quanto Mais tempo? 4 anos. 4 anos. Aí eu me formei, aí saí do aeroporto, porque eu falei, não, eu preciso ir para essa área da comercial, sim. que tá no sangue, não Eu tem preciso jeito. voltar a vender, porque eu não Só estou voltar vendendo. Na verdade, eu continuei porque quem pagou a minha faculdade foram os lanches naturais, né? Então você ainda continuava trabalhando lá na Infraero, Na Infraero sendo... eu saí e fui pro Daesp, né? Ribeirão Ouro Ribeirão Preto é é o outra, Daesp, né? Agora já não é mais, mas era o Daesp na época. na época. E aí, mesmo trabalhando lá, CLT, você ainda pagou a faculdade fazendo lanche. Eu não tinha a pensão, né? Um detalhe, né? Só um detalhe. Eu não tinha pensão. Então, por mais que eu falei, a partir do momento que eu falei, eu vou assumir, eu precisava assumir, né? Eu não podia regar. Eu não tinha para quem recorrer, eu não tinha aonde, né? E meu pai aposentado já, enfim.
Então, eu tive que, mesmo sendo abraço direito do administrador lá em Ribeirão Preto, eu precisava complementar a minha renda, né? Porque eu Sim. precisava pagar a minha faculdade e sustentar meu filho, né? Os meus pais me ajudaram muito nisso, mas eu precisava comprar roupa, eu precisava pagar material escolar, eu precisava de tudo isso. As né? despesas eram a sua Era responsabilidade, a minha né, responsabilidade. Paula? Minha Não tem mãe jeito. ficou ali com ele esse Ela tempo todo. cuidou, né? Cuidou dele, né? Então, eu tinha que tirar de algum lugar. E aí, mas eu queria fazer a faculdade. Eu falei, e agora? Então, para fazer a faculdade, eu Fazia os lanches fazia os naturais, lanches naturais. então. Então a Paula trabalhava e vendia os lanches naturais. E aí, quando se formou, abriu um ateliê de costura. Não. Quando eu me formei, fui trabalhar em financeira, aí fui efetivamente para a parte comercial, né? Fui para financeira primeiro, depois passei por loja de tinta, transportadora e tal. E na transportadora foi assim, o marco de divisão, que eu fiz assim, não, eu tô vendendo muita coisa para os outros, eu preciso vender para mim. Ótimo. Né? E aí foi quando eu fui fazer um curso de corte e costura e abri um ateliê e abri meu CNPJ já. Falei, já vou abrir meu CNPJ. Que era para não ter dúvida, né, Paula? Para não ter dúvida. E aí foi indo, foi assim, foi bem bacana, porque eu fazia, né, eu atendia muito plus size, porque eu fazia a moda praia sob medida, né? E aí eu consegui até ir para um lugar maior, montei uma loja linda, chamava-se Entre Unhas e Biquínis, porque eu tinha lá dentro também a manicure, esteticista, né? Era junto com uma amiga minha que tinha essa parte, então a gente dividiu, tal, montei, fazia 5 meses que estava montada, a gente estava pagando ainda. O investimento. Meu marido vira para mim e fala, vamos para o Rio de Janeiro. Mas vou fazer um parênteses aqui. Entre todas essas atividades, toda essa correria, ainda teve um espaço, um tempinho para encontrar o amor. Encontrei o amor, né? Relutei muito com esse amor, porque parece incrível, né? Depois que eu vim para Ribeirão, não tive mais ninguém assim, né? Um relacionamento sério, assim, de falar, esse cara que eu quero casar. E aí eu lembro que tinha aquelas festas proibido para menores, e eu ia para proibido para menores, chegava lá um menor do meu lado, e eu falava, não é possível, gente. Porque eu realmente tinha uma aparência mais jovem, eu já tinha quase 40 anos com aparência de 20 e poucos, né? Hoje já não, a gente já não aparenta mais mesmo a idade que tem, né? Mas antes, assim, eu realmente tinha uma... E aí, não, mas quantos anos você tem? Eu falava 30 e... Aí, não é possível. Então, assim, só parecia gente mais nova. Mas aí acho que era Deus preparando, porque assim, eu até cheguei a ter um relacionamento de 2 anos com uma pessoa 3 anos mais nova, tal, mas não é, tal. E aí veio o meu marido, Wesley, 16 anos mais novo. E eu falava, não, gente, era um menino, eu tinha 36, tinha 18. Eu falei, não posso, né? É crime isso daí. Por que será, né, que não pode? Na onde que está escrito na que sociedade, não pode, né? Paula? Mas não adianta, a sociedade cobra e a gente acredita. Sim, com né? certeza. A gente acredita. E aí eu fiz assim, eu não, e não. Mas nesses não e não, a gente às vezes ficava junto, tal, sei que lá, e eu fui gostando. E eu falei, até que a gente assumiu o relacionamento. E já vamos fazer 17 anos juntos. Que vocês já. Estão juntos. E assim, minha mãe fala que é ele que é o mais velho da história, né? Porque ele é mais sério, né? Assim, mais pé no chão, assim. Eu já não. Se eu vejo que tem uma possibilidade de dar bom, eu falo, vamos. Né? E aí foi nisso, então, nesse período todo aí arrumou um amor, casou e estava construindo ali um negócio seu. E com 5 meses surgiu uma possibilidade para ele. Para ele, né? Ele tinha acabado de se formar, tal. E aí botamos no papel o que ele, né, ganhava aqui, o que eu ganhava, o que ele ia ganhar lá, era 6 por meia dúzia, não, era 6 por meia dúzia, mas ele ia ter uma bagagem bacana para ele, né? Era uma experiência. Eu falei, bom, o que eu faço em qualquer canto, então vamos embora, né?
E fomos. Que legal. E Assim, vocês foram pra onde, só Paula? nós dois, Rio de Janeiro. Pro Rio de Pro Rio Janeiro. de Janeiro. Que legal. Aquela cidade que é maravilhosa para passear, né, Lili? Pra passar férias, não é? Para passar férias, né? Porque para morar, vamos combinar, assim, é um misto de amor e ódio. Eu imagino. Eu sou apaixonada. Se eu pudesse, eu falo pro meu marido que eu gostaria de morar, mas não sei se realmente... Dá para morar bem, mas aí você tem que bancar. Entendeu? Aí você tem que bancar. Dá para morar bem, sim. A gente deu sorte a gente descobriu uma zona rural, assim. E aí a gente foi morar para lá, que era a Ilha de Guaratiba. Então, assim, era um lugar muito gostoso, onde eu dormia com as janelas abertas, sabe? Era bem tranquilo. Mas você saía daquele lugar e aí você tinha que enfrentar trânsito, você tinha que enfrentar a realidade da cidade grande, né? Que não tem jeito. E é bem aquilo mesmo. E assim, meu marido, ele prestava serviço dentro das comunidades, porque ele prestava dentro das farmacêuticas, e as farmacêuticas lá são são muito próximas às comunidades, tudo. Então ele chegava contando que, errei o caminho e o cara tava lá, armado mesmo, com a metralhadora, aquelas coisas assim que você realmente vê, né? Na televisão, né? E que são reais. E eu fiz, não. E aí, assim, teve também um episódio, né? Porque eu tava tentando engravidar. E aqui, em Ribeirão, eu engravidei, mas acabou não vingando, tive um aborto. E fiquei tentando, e eu consegui engravidar no Rio. Depois de ter brigado com Deus, né? Porque primeiro eu briguei com Deus. Então você teve uma pausa aí, você teve uma rebeldia. Tive. Porque assim, eu falava, parece que quando a gente tá passando por essa coisa de querer, né? Tudo fica em evidência. E aí as notícias, né? Que a fulana jogou o bebê no lixo, que a outra fez não sei o que lá. E eu tentando engravidar, ia no médico, tá tudo bem com você, tá tudo bem com seu marido. E eu não queria partir, né, pra inseminação, nada. Se tiver que vir, vai vir, né? Naturalmente. E aí tive esse aborto, tal, fomos pro Rio de Janeiro, falei, quem sabe, Novos Ares, né, não sei o que lá, e aí atrasava, e eu já comprava, né, teste de farmácia, não tô. E aí vinha aquela frustração e o choro, até o dia que eu fiz assim, tá bom, você não quer me mandar? Então não me manda. Fica mandando filho para essas mulheres que jogam no lixo e não manda para mim, sabe, aquela revolta mesmo. Realmente. Aquela conversa que você tem quando você tá brava com alguém que você ama e que você fala, você não faz isso. E foi o que eu fiz com Deus. Eu realmente, né? Hoje eu falo, meu Deus, como é maravilhoso, porque... Me perdoa, Senhor. Era uma brincadeira. Né? Mas ele é pai, né? Com certeza. E me mandou uma criança iluminada, né? Que é o Rael, e assim... eu falo, meu Deus, valeu a pena, sabe? Toda essa espera. E foram quantos anos, Paula, nessa luta? Nessa tentativa? 4 anos. 4 anos. 4 anos tentando. Os 2 primeiros, assim, foi assim, uma tentativa. Depois eu fiz assim, desencanei, aí eu briguei. Foi quando você estava brigada. Desencanei, né? Fiz as pazes com ele rápido, né? Mas falei também, não quero mais. E aí realmente parei, né? E como nunca tinha vindo, parei de tomar remédio e tal. E vida que segue. Vida que segue. E fui. Atrasava, né? Eu já nem me importava mais. E depois de todo esse tempo, era aniversário do meu marido. E lá no Rio de Janeiro, assim, na época eu ainda bebia cerveja, né? Eu tomava lá, né? E fiz assim, hoje eu quero beber. E lá tinha muita blitz e tal. E a gente ia fazer a festa em casa. Fiz assim, vou tomar hoje. E me deu aquela coisa, assim, um aperto no coração. Falei, ué. Por quê? Por quê? Não estava atrasado. E eu ia descer 2, 3 dias depois. Primeiro eu vou comprar um teste. Mas por quê? Não sei, me deu um aperto no coração, um negócio no meu estômago. Não sei, vou comprar para desencarnar. Mas nem tá atrasado. Falei, não tá, mas vou fazer. Fiz o teste, estava grávida. Ó, meu papai lá, avisando, não bebe, minha filha, não beba. E foi assim, todo mundo, né, que
Mas se não disse que ia beber. Ai, gente, tô com dor de ouvido, tô tomando antibiótico. E aí? Né? Não queria falar, para não acontecer de novo, aquela expectativa. Não contei para ninguém, né? E não criei expectativa, só quando deu as 4 semanas, 16 semanas lá, que eu falei, agora vamos contar. Porque nem meus pais sabiam, minha sogra, ninguém. A gente ficou quietinho. Lá só comemorando, só agradecendo. Que legal, Paula. E aí, então, surgiu mais uma mãe de 2 agora. Mãe de Isso 2. você tava com... diferença de 22 anos eles têm. 22 anos, Paula? Depois de 22 anos, foi começar tudo de novo. Tudo de novo. E aí, como que foi isso, Paula? Foi louco, né? Porque o Igor usou moeda no umbigo. E aí eu saí para comprar enxoval, sorte que uma vizinha me ajudou, ela falou, não, você não vai comprar mais essas coisas, faixa, nada disso, não usa mais, amiga. Eu, então tá, vamos começar do zero, né? E aí realmente me reinventei, foi muito gostoso isso. Mas assim, perdida, porque eu tava sozinha lá também. E isso tudo você tava lá no Rio ainda? Tudo lá no Rio. Ele nasceu lá, não? Não, ele é de Ribeirão Preto, né? Mas a gestação... Não, o meu filho nasceu lá, em Carioca. Nasceu lá, Carioca? Carioquinha. Nossa, Carioquinha. Então você ficou bastante lá ainda. Eu fiquei 4 anos lá. Com 2 anos que eu estava lá, eu engravidei, né? E ele veio embora, então voltou para Ribeirão depois, quando já tinha 2 anos. Já tinha 2 anos, já estava para fazer legal, 3 anos. Paula. Então Carioquinha. Temos um carioca lá. Paula, você é o carioca perfeito, Paula. Oh, meu Deus, olha que mãe coruja, gente, não tem jeito, eu né? sou, gente, eu fiz 2 filhos lindos. Isso mesmo. E agora, né, que você já contou aí para nós um pouquinho, vocês voltaram para Ribeirão lá você não trabalhava, então? Lá eu cheguei a trabalhar, porque senão eu ia ficar louca, né? Porque imagina, pessoa que trabalha desde os 13 anos, que nunca pediu dinheiro para ninguém, que quero comprar isso, quero fazer aquilo, quero fazer minha unha. Eu falava assim, meu marido é muito tranquilo. Eu falava, não, é nosso dinheiro, amor. Você falava, não, mas eu quero o meu. É difícil, né? É difícil. Mas eu quero o meu, amor. Eu sei que nosso dinheiro a gente guarda. E eu vou lá pegar. Então eu fiz um trabalho com uma fotógrafa lá e fui vender planos, né, de fotografia, de casamento, 15 anos e tal. E aí ela me mandou embora porque eu tava vendendo muito. Ouçam isso, gente, não é possível. Ela falou, não tô dando conta, eu não tenho mais agenda, para de vender. Eu falei, mas eu preciso vender, eu ganho comissão, eu preciso vender. Arruma uns fotógrafos para trabalhar com você, amplia esse negócio. Mas aí ela também estava passando, né, por problemas de saúde e tal, ela não deu conta de fazer de atender a demanda. Atender essa demanda. E aí ela, Paula, não dá mais, e eu parei. Só que aí eu comecei, na época, eu falei, vou estudar, vou dar uma estudada, fiz uns cursinhos lá, tal, online, e engravidei, aí me dediquei à gravidez e tal. E aí quando meu filho tinha acabado de nascer, eu já estava fazendo uma reeducação alimentar, eu já tinha parado com refrigerante desde que eu tinha saído de Ribeirão, já estava um tempo sem tomar. Mas assim, eu fui sedentária a vida inteira. Eu tive reumatismo infantil, então isso também colaborou para que a minha mãe, com medo daquilo atacar o meu coração, né? Não deixava eu fazer muita atividade. Então, educação física na escola já não fazia, né? Era liberada, tal, era dispensada. Então, assim, sempre fui muito sedentária. Isso já tinha me causado um problema nos joelhos. Aí meu filho, com a gestação, veio uma hérnia na lombar, na L5. E aí muitas dores. Dor. E eu cheguei no consultório curvada. Eu não conseguia me esticar, cheguei curvada.
E a médica falou, se você não começar uma atividade física agora, você não anda daqui 5 anos, porque pela ressonância, né, não tinha condições. Aí eu falei, tá bom, né? Meu filho pequeno, eu falei, eu passei 4 anos, né? Eu pelejei 4 anos esperando esse baixinho chegar. E agora, como que vai ser? Eu não vou poder brincar com crescer, ele? não vou brincar. Poder, né? Tem que tomar vergonha na cara. E aí fui fazer atividades físicas e mudei. E a minha vizinha era marombeira, ela toda, né? E aí ela ia falando, ó, tira o leite, faz não sei o que lá, tira o glúten, não sei o que lá. Então ela fazia, ela me levava, isso pra mim, ela falava, nossa, mas não parece que não tem farinha. Não parece que isso aqui é fake, né? Sim, sim. E aí eu comecei a tomar gosto por isso, fui estudar sobre isso e comecei a vender lá, para não ficar quieta também, né? Porque a pessoa não consegue sossegar. Comecei a vender. E aí eu fazia pão de feijão, pão com uns negócios muito loucos dentro, assim, grão de bico, feijão, não sei o que lá. Ficava bem quietinha, meu marido chegava e falava, experimenta. Ai, tá gostoso, tá uma delícia. Aí chamava minhas amigas, vamos fazer um café amanhã em casa, assim? Prova esse pão. Nossa, Paula, que delícia que você pôs aqui. Não, primeiro você come, depois eu te conto. Tem feijão. Feijão? Não é possível, eu comi feijão. Comeu feijão dentro do pão. Então comecei, falei, gente, quanta oportunidade que a gente tem, quanto ingrediente que a gente tem, e a gente fica parado, preso ali, né? Nos industrializados, no que é mais fácil, no que é mais acessível, né? E eu me apaixonei. E ela também me apresentou a kombucha. Ela me apresentou primeiro o kefir, depois a kombucha. Kefir é vida. Kefir é vida, kombucha é o elixir da vida. Então, olha, gente, o kefir eu conheço, já faço uso, porque também tem uma amiga que me apresentou, e aí eu adoro. Faço gelatina, faço tudo, faço bolo, tudo com o kefir. Tudo com kefir. E aí, agora, eu vou tomar a kombucha e depois eu falo pra vocês, porque eu ganhei, gente, estou ansiosa. Mas vamos lá, então, a kombucha é um produto natural que foi você que inventou, é isso? Não, ele é a kombucha. Depois eu fui puxando na minha memória, a minha avó, ela tinha kombucha lá, e eu e minha tia somos próximas de idade, né? Somos 10 anos de diferença. Então, assim, a minha tia eu era a bonequinha da minha tia. Então, eu ia muito para casa da minha avó, e a gente passava naquele negócio e falava assim, credo, é um bicho, né? Porque você olhava aquilo, porque ela não é bonita, né? A colônia de bactérias, que é o Scooby, que fermenta o chá, que procriam ali as bactérias do bem, que faz a fermentação, ela parece uma gelatina, então parece um negócio boiando ali, feio. Então é assim, é uma bebida chinesa, milenar, muito difundida na Europa. Hoje, na Europa, você encontra como refrigerante, né? E que veio para o Brasil, né, nos últimos anos, vem ganhando mercado, vem crescendo, vem ganhando um público, né? A alimentação saudável, ela ganhou um espaço, né? E graças a Deus vem crescendo, porque o alimento, ele é vida, ele traz a vida de volta. Eu posso dizer isso porque, assim, quando eu tirei o leite, já teve eu uma não conseguia subir uma escada, um lance de escada, eu ficava, sabe? E eu fui me reeducando e eu falava, gente... Você foi redescobrindo, né, Paula, na verdade? Porque você fala alimentação, e de tirar, e hoje, se eu tenho que tomar um remédio, eu vou no médico, ele fala assim, não vou tomar, doutor, o que eu posso comer? Porque eu realmente, assim, eu falo, remédio para mim hoje é em última instância, sabe? É um negócio que eu corro, eu fujo da química, sabe? Eu faço ali minhas suplementações e tal, mas a química ali, o remédio do laboratório, eu tenho... Quanto menos, melhor, né, Engraçado Paula? que eu tô na matéria, né, de farmácia, né? Inclusive hoje eu tive aula. E o próprio professor, ele fala, a indústria farmacêutica caminha junto com a indústria alimentícia. É uma fazendo a outra crescer, né? E quando eu descobri a kombucha,
Tem gente que fala kombucha, tem gente que fala kombucha, né? Kombucha. E aí brincam com bucha sem bucha. Mas, gente, a partir do momento que, assim, a primeira vez que você põe na boca, você estranha um pouco, porque a gente vem, somente quem tem um paladar, eu tinha um paladar infantil, tinha um paladar doce, né? O chocolate, para mim não era, não, o leite era o branco, não é nem chocolate, né? Então, como que eu não vou pôr açúcar no meu café? Como que eu não vou, né? E eu já tinha, graças a Deus, conseguido tirar o açúcar do café, me libertado, assim, e aí eu conheci a kombucha, então não foi tanto... Não sentiu. Aquele choque, né? Tanto. Mas eu ainda, no começo, eu fazia ela mais adocicadinha e tal, e aí depois eu fui ajustando, né? Que legal. E comercialmente falando, a gente coloca frutas, né? E aí trabalha assim, sim, com um pouquinho de açúcar, mas é para alimentar o Scooby. Porque o Scooby, ele se alimenta da cafeína do chá e do açúcar. Né? É ele que faz a fermentação, o açúcar é que faz fermentar, né? E a partir dessa fermentação é onde se criam, né, o probiótico, né? As bactérias do bem que eu falo. Exatamente. E aí foi aí então que surgiu essa parte natural da Paula, lá no Rio, com essa amiga marombeira, que trouxe essa nova versão da Paula. Foi. E aí, dentro de tudo isso, depois disso, vocês tiveram uma nova proposta para vir para Ribeirão? Como que foi? Não, a gente não aguentava mais viver no Rio. Cansaram da cidade grande? Não, cansamos. Na cidade grande, não, para mim não foi um problema, porque eu sou de São Paulo. Mas a violência mesmo, né? Roubaram um carro. Então, assim, ele começou a ficar muito estressado. Meu marido é zen, meu marido é light, sabe? É uma coisa assim que para tirar ele do sério precisa de muito. E aí eu via ele chegar assim, abatido. E falava, não, vambora. Mas a nossa casa alugada, em Ribeirão, mas para onde a gente vai? Calma. Aí conversei com o inquilino, tem como se sair, né? Te dou um prazo, tal, mas estou querendo voltar. Não, eu estou vendo uma casa para comprar, eu vou embora mesmo, eu ia te chamar. Falei, ó, um sinal. Ó, o papai do céu lá de novo. Né? E ele nunca me abandonou, papai do céu. Nunca. Até a história do lanche natural, teve um momento que eu fiz assim, meu Deus, o que eu faço? E eu escutei, lanche natural. Eu escutei, aqui no seu vidinho, aqui, lanche natural. Assim mesmo. E então, assim, eu sou muito atenta aos sinais, sabe? E aí, pô, a casa vai ficar vaga. E aí ele gosta de cozinhar e tal, e ele fazia pão, assim, na época ainda fazia com a farinha de trigo, mas começou a gostar da fermentação natural. Então deixava de um dia para o outro, fazia aquelas pizzas, aqueles pães que ficavam lindos assim, e a gente comia e realmente não ficava estufada, não passava mal. Era diferente, né? O pão de fermentação natural. Então, amor, tem uma ideia. Eu trabalho sem glúten, a gente não vai atender celíacos, porque a gente vai ter a contaminação cruzada da farinha de trigo, e você trabalha com fermentação natural da farinha de trigo, né? A gente vai ter 2 nichos aí pra gente atender. E a gente bota no carro, sei lá, vamos começar. A gente voltou com uma mão na frente e outra atrás, Lili, porque assim, o que ele ganhava lá no Rio de Janeiro, custo de vida muito alto, a gente não tinha uma reserva. Tinha reserva, né? Tava vivendo. A reserva que teve, a gente comprou forno, batedeira, essas coisas pra gente, né? Eu tinha um espaço já na minha casa, porque eu tinha um salãozinho ali comercial, e a gente foi pra lá e montamos a nossa padaria ali. E aí foi indo, isso nos sustentou, né, por 1 ano. Isso nos sustentou, mas aí o casamento estava indo por água abaixo. O negócio estava ótimo, mas o casamento, o relacionamento... Né, as coisas ia pro quarto. E aí, quando vai pro quarto, não tem jeito, porque você não tem outro assunto. E aí, as coisas, às vezes, que dão errado, não foi minha culpa, foi sua. Os 2 líderes, porque quando ele foi pro Rio, ele também foi para liderar uma equipe, né? Isso fez muito bem para ele
E os dois batendo, né? De frente, né? Sem dúvida. E eu não dava braço a torcer, porque eu sou turrona. E aí eu via que também ele engolia, às vezes para não falar não, mas aquilo tava, né, complicando. E aí, depois de muitas brigas e quase o segundo divórcio, eu falei, não, amor, a gente se ama, né? E a gente tem um casamento que a gente não briga, a gente não vai dormir de briga, né? Então, vamos botar um ponto final. Ele falou, vamos, eu vou voltar para minha área. E aí ele começou a enviar currículo e rapidamente foi chamado. E aí ele assumiu o posto dele, né, como engenheiro mecânico que ele é, e foi trabalhar prestando serviço para uma empresa, e eu assumi a vida saudável. Na verdade, era a vida saudável. E a Keeps era um protótipo, assim. A gente ia para as feiras, eu participava da Feira Veg, Feira Segunda Sem Carne, essas coisas. Com a kombucha não tinha nem rótulo. Eles eu levava e via as pessoas, que delícia! Vai dar bom. Vai dar bom isso aí. Vai dar bom. E aí comecei. E aí, paralelo, né? Só que aí eu tinha 2 Instagrams, um para Keeps, um para Vida, e aí sozinha. E eu fiz assim, não vai dar. Unifiquei. Aí passou tudo para Keeps. Fechei a Vida Natural, avisei meus clientes, ó, eu vou continuar, mas vai ser tudo Keeps. Porque aí eu posto tudo no Instagram só. E veio a pandemia. Foi nesse momento que chegou a pandemia. A pandemia foi maravilhosa para mim, nos 3 primeiros meses. Como para muitas outras empresas. Maravilhosa, com faturamento assim que você falava, oh, uau! Chegou, né? consegui. Chegou, que maravilha. Mas aí eu depois falava, oi, minha cliente, tá, não sei o que lá, não tô vendo você, não sei o que lá. Ai, Paula, eu tô fazendo meu pãozinho, porque eu tô fazendo home office, e meu salário foi cortado, e não sei o que lá, e as coisas ficaram, né? E quando a gente veio, né, hoje a alimentação saudável, ela tá mais difundida para todas as classes. Mas quando a gente assumiu, né, em Ribeirão, era só para uma classe mais alta, né? Meus clientes eram da Zona Sul só. Eu não tinha cliente na Zona Oeste, na Zona Norte, eu não tinha. Hoje eu tenho cliente em Ribeirão inteiro. Mas antes eu não conseguia entrar. Não conseguia chegar. Porque assim, é um produto mais caro. São insumos que a gente, né? Para você ter uma ideia, para você substituir uma farinha de trigo, você precisa de 7 amidos diferentes. Então, você tem que fazer, né? Então, assim, eu continuei caminhando com isso, inclusive na pandemia, porque aí eu fiz assim, você tá fazendo em casa? E se você mandasse a farinha do pão que eu faço aqui pra você fazer aí? Nossa, ia me adiantar muito, porque eu já joguei tanto fora aqui com essas receitas de internet, já estraguei um monte de receita, porque assim, no começo também estraguei. Fazia uns pães lá que ficava um taco de beisebol, né? Um negócio. Normal, não é? Porque quando fala de tirar a farinha de trigo e pôr outra coisa, não dá muito certo Você assim, Você primeiro né? começa fazendo só pela farinha de arroz, e aí fica, nossa. Mas aí eu fui fazer curso, né? Eu fiz cursos, tanto online quanto presenciais e tal, e cheguei nas alquimias lá, né? E aí eu fiz assim, se eu ensacar? E te mandar o saquinho aí, eu te explico o que você tem que colocar, você põe só os líquidos aí na sua casa. Nossa, eu quero agora. Falei, de novo, gente, vocês observaram que depois de 3 meses não tinha mais cliente para comprar o pão pronto. Mas eu falei, então vai minha mistura aí para você. Comecei por assim, num saquinho com uma etiqueta feita lá no Excel, colava com todas as instruções. Qualquer coisa você me liga, me manda vídeo e faz uma chamada ao vivo se precisar, eu te ajudo. E aí sim foi. E aí eu tinha muito insumo, porque como eu vi, então tinha assim, saco de cacau, saco de amido, saco de farinha. E eu falava, gente, isso vai estragar. Pandemia, isso vai criar bicho. Ensaquei tudo, entrei na Shopping. Entrei no Mercado Livre e comecei. Fui para os marketplaces, porque eu falei, as pessoas estão fazendo compra pela internet. Não pode sair de casa, tem que receber na porta. Pronto. Fui.
E aí comecei a ver que o negócio estava andando. E assim, eu sou libriana, perfeccionista. Então, para mim, aquela coisa de ir sem a embalagem ideal, sabe? Eu falava, não vou fazer, porque eu preciso. Eu não tinha dinheiro para fazer a embalagem ideal. E aí eu vi um guru aí da internet falando assim: vai do jeito que tá. Vai do jeito que tá. E aí eu falei, então tá. Eu já tinha feito isso com a kombucha, né? Falei, então tá, vamos do jeito que tá. E aí eu fui fazendo do jeito que dava. Passou a pandemia vendendo Passei a os pandemia insumos ao os invés do insumos. produto final, que era o seu Que era carro-chefe. Você começou a vender os insumos que estavam lá e a pandemia acabou. Aí eu falei, eu gostei. Não, porque assim, eu trabalho os meus produtos, meus pães sem glúten, eu também fazia fermentação natural. Então, às vezes eram 3, 4 horas da manhã, eu corria lá para ver como que tava o crescimento, e às vezes já era hora de assar, então voltar para a cama nunca mais, né? E aí eu tava muito cansada também. Aí o Marketplace, ele me proporcionou uma qualidade de vida melhor também, né? Meu filho voltou para a escola, a gente conseguiu colocar ele na escola, meio período. Então, assim, eu falei, eu vou trabalhar no horário que ele está na escola, que era o que eu também me submeti, né? Quando eu decidi essa segunda gestação, eu falei, o meu filho mais velho, eu quase não curti. Eu não vi o primeiro dente, né? Foi a avó que viu, foi a tia da escolinha, né? E eu queria curtir. Viver a maternidade, queria viver isso, né? Então, eu já tinha isso em mente, de trabalhar por conta para poder trabalhar com ele ali do meu lado. Então, isso me proporcionou também um respiro. Aí eu falei, eu vou continuar. Então, assim, teve uma queda no faturamento ali, porque eu recomecei, mas rapidamente, né? Equilibrou de novo, né? Não chegou a ter que começar do zero. Graças a Deus eu nunca fiquei no vermelho, né? Muitas vezes, em meio às crises, a gente, né, ou zerou ali, mas pagou tudo, tá né? Tudo bem, né? Mas no vermelho a gente nunca ficou. Então, assim, isso já é um ponto positivo para quem empreende, né? Porque muita empresa fecha, e principalmente empresas que passaram por essa pandemia. Nossa Senhora, na pandemia. Muita empresa fechou. Separou muito aí, né? Fez uma peneira de muita coisa. Sim. Quem estava aí meio capenga não resistiu, né? E quem não tinha uma gestão bem apurada. E gente ali. Com produto de qualidade, né? Sim. Como eu ia muito nessas feiras, a gente tinha muito contato com produtos de qualidade. Mas que se só via lá o Instagram fechando, pessoas se despedindo, nossa, doía. Doía muito. Que bacana, Paula. Então, hoje tem uma última pergunta, gente. Eu prometo. Porque, olha, passou pela maternidade por todos esses desafios. E agora, além de tudo isso, o que se mantém é Keeps Natural. É isso? Natural. Que aí a gente vai encontrar todos esses insumos para fazer o pão. Hoje ainda você faz também o pão. Sim, inclusive estou indo aí para uma feira em São Paulo, poderosíssima, que agora eu falo, esse produto é muito bom, porque eu tenho, assim, uma avaliação muito boa, né? Eu tenho 5 estrelas no produto ali, que é as avaliações dos marketplaces. É um produto bom, mas ele não está na prateleira, ele precisa estar na prateleira. Entendi. É um produto que é elogiado, que dá certo, que não tem erro, porque o pão sem glúten não tem sova, né? Então é batedeira, em 5 minutos você faz. E aí você faz o pãozinho na sua casa de forma mais rápida, mais barata, sem conservantes. É isso que eu ia falar. Né? Mais natural também. Não coloco nada, absolutamente nada de conservante. E não precisa colocar, né? O que entra como conservante no nosso produto é a vitamina C. É a única coisa que entra no nosso produto que age como conservante. Entendeu? Então, sem química, né? É gostoso, é macio, é fofinho. Então, assim, por que não está na prateleira? Precisa estar na prateleira. Então, o meu intuito agora, que é o nosso próximo passo, é ir para essa feira que vai acontecer em junho, né? E que seja aí um novo marco, né?
Eu pensei, ainda fiquei na dúvida se eu ia com as kombuchas ou se eu ia com os pães, mas aí como eu fui como visitante o ano passado, eu senti essa necessidade, porque produtor de kombucha já tem bastante, e a kombucha ela também tem uma logística mais complicada, porque ela precisa de refrigeração, né? As kombuchas que você encontra no mercado hoje, que estiverem fora da geladeira, é porque foram pasteurizadas, então ela não tem ali a bactéria viva para ser o seu probiótico, né? Entendi. Então, assim, a kombucha é minha paixão, que eu não vou parar, mas é mais local, né? Eu mando através do site para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para Minas, né? Que tem uma logística mais rápida, né? Mas às vezes, o cara lá de Fortaleza não chega, né? Não vai chegar com a qualidade que você preza, chega, né? mas às vezes por mais que você mande por um Sedex, é 5, 6 dias. Então, assim, tem que estar refrigerada. É diferente. Eu não vou, comercialmente falando, eu não vou abrir mão da qualidade do meu produto, pasteurizar para enviar. Porque ela não é a minha proposta. Exato. Né? Então, não faz sentido para mim. Que você defende, né? pelo que porque você trabalha. Eu acho assim, a gente vê muita enganação, né? E eu prefiro ganhar menos, mas entregar realmente o produto que eu me propus é o produto que me mudou minha vida. É o produto que me deu qualidade de vida, que me restaurou minha saúde, né? Que hoje, né, eu não vivo sem, né? E que mudou o paladar da minha família, inclusive, porque hoje meu marido já sente isso, como ele viaja, ele às vezes, né, café da manhã de hotel, ele volta e fala, nossa, estava sentindo falta disso aqui, né? Meu filho na escola fala, mãe, eu sou o único que leva lanchinho saudável, sabe? Então é gostoso, né? Então eu não vou abrir mão só para ter esse produto na prateleira comercialmente falando. Perfeito. Que legal! Mas agora, diante de todos esses desafios, também tem um outro desafio. Ela está entrando numa nova fase e vem falando isso para a gente de uma forma bem leve, bem gostoso, né, Paula? Você está aí vivendo a menopausa e que aqui para muitas mulheres é um tabu falar sobre isso, né? E eu te acompanho nas redes sociais, então eu observo que você tem compartilhado as suas descobertas, os seus processos com uma forma muito leve. Então eu queria que você falasse também um pouquinho disso, porque a gente tem muitas mulheres aqui que nos seguem, que com certeza também estão passando por esses problemas ou vão passar, né? Então é bom a gente saber sobre isso. O que você pode compartilhar, uma dica aí pra gente? Eu vi as minhas avós, eu vi a minha mãe sofrer assim, mas é sempre uma coisa que eu acho que ainda faltava muito estudo, faltava muito esclarecimento, né? Os sintomas continuam sendo os mesmos, mas hoje a gente tem mais acesso. E apesar de hoje a gente ainda já ter mais acesso, muitas coisas que acontecem no nosso corpo, você pensa que você está ficando louca. Você fala, não. Então, assim, começou... Eu tive o burnout, né? Então, assim, já teve aquela coisa, até o ponto que... Eu sou muito, assim, de autocontrole. Então, quando eu detectei que eu estava entrando ali, que eu estava no meio, eu fiz assim, vou desacelerar para, né? Então, assim, eu procurei, hoje eu estou fazendo uma terapia também, mas eu já estou conseguindo controlar na respiração, eu aprendi algumas técnicas de tai chi que eu fiz também, então assim, isso me ajuda bastante ao autocontrole. Mas assim, piniqueira no corpo, umas coceiras, um negócio que você sente o bicho andar, e aí você olha, aí você põe o óculos, não tem nada, amor, tem alguma coisa aqui? Mas eu tô sentindo, tá me picando. Então assim, são sintomas que a gente não ouve falar com frequência. Quando você fala em menopausa, o que você pensa? Calor. Eu não tive até agora, pelo contrário, sou a pessoa mais friorenta. Não é? O calorão encontra... Ai, o calorão que tá demais. Meu marido fala, quando que você vai ter o calorão pra gente pôr o ar-condicionado no 16? Eu não espero que não. Porque assim, eu sou friorenta.
Mas aí, assim, formigamento, acordar de madrugada, com cãibra, com formigamento, com uns negócios assim que você fala, né? E aí eu faço os exames continuadamente, o médico vira para mim e fala assim, você tá com hormônio de menina, toma cuidado. Mas como assim que eu tô com hormônio de menina? E aí eu levei os exames na Nutri, tá tudo certo, meus hormônios dizendo lá, todos os exames que eu fiz, todos os índices em ordem, inclusive outros que a gente nem toma como referência, né, como vitamina B, vitamina D, que a gente nem toma como referência aquilo, que a gente sabe que precisa de mais, tá tudo certo. E por que eu tô com isso? Por que um mês vem a menstruação? Por que o outro não vem? Sabe? E esses esquecimentos? Eu não sei como eu esqueci as coisas que ainda hoje, porque eu fico às vezes assim, E é um esquecimento assim, do tipo, você tá com o livro na sua frente, você sabe que é livro, mas você não consegue falar livro. Não vem o nome. Não vem o nome. Não vem o nome. Você troca o nome de pessoa que tá ali do seu lado, tipo, constante, da tua convivência, que você fica assim, como é mesmo? E não vem. Não vem. Então, assim, você fala, ai meu Deus, será que eu tô enlouquecendo? O meu primeiro foi assim, ai, eu vou ter problema de memória, eu vou ter um Alzheimer, eu vou ter alguma coisa assim, porque não é um negócio muito louco. Não tem muita explicação. E você acorda numa bad assim, que você chora. Meu marido fala, o que foi? Não sei. Quero morrer! Aí, de repente, passa 5 minutos, você sai cantando. E você se questiona. Você fala, por que eu briguei por aquilo? Nossa, eu sou péssima. E então, tudo isso vira um turbilhão de sentimentos em você mesmo, dentro da sua cabeça. Você sai pedindo desculpa. Eu saía pedindo desculpa. Se eu te magoar, se eu falar alguma coisa, me perdoa. Tem uns negócios que eu tô conseguindo me controlar. Eu não sei o que tá acontecendo. E você fala, como que a pessoa não consegue se controlar? Mas até o ponto que você tá realmente passando por isso, e você realmente não consegue se controlar. Como que eu não consegui? Sabe? E você acaba, né? Às vezes magoando quem passando, não deve. Né? Em alguns pontos do limite. Você passa do limite. Principalmente a gente vai fazer isso com quem tá mais próximo, né? Com quem não merece. E que quem não deveria. Mas ninguém merece, na verdade, mas né? Mas hoje eu já entendo melhor as doideiras de umas certas mulheres aí que saem fazendo umas loucuras, sabe? Hoje eu já entendo melhor. Não tem nada, não tem um exame, Paula, que você faça e que possa constatar isso. O médico falou para você e chegou nessa conclusão que, teoricamente, você está vivendo esse processo. Por conta do quê? Da idade? Da idade, né? Por conta da ausência da menstruação aí. Que fica nessa oscilação. Fica oscilando. Então, assim, a minha menstruação é muito regulada. Esse mês, por exemplo, não veio. Mas aí já aconteceu assim. Só que eu ovulo. Aí eu ovulo. Você percebe eu falei, gente, isso. eu tô ovulando. Como que eu não entrei, eu tô ovulando. E aí eu sinto todos os sintomas de como eu estivesse menstruada, mas não sangra. É mulher. Sabe você sente cólica, você sente dor de cabeça, você sente tudo. Às vezes o peito, sabe? Tudo. Mas você não está sangrando. E aí passam-se os 28 dias e vem a menstruação. E aí o outro mês não vem. E fica assim, sabe? Aí você, doutor, não desceu, não veio, né? Vamos fazer? Vamos, Paulo, vamos fazer. Você quer fazer mesmo? Você fez, faz 2 meses, vamos. Tá tudo certo, não mudou nada. Então, assim, eu já acho até que é kombucha, sabe? Acho muito que é a alimentação, né? Que tá mantendo o organismo em ordem, mas as fases ele não consegue. Esses tratamentos naturais, eles
são milagrosos, eu acho. E hoje também já vão fazer mais ou menos quanto tempo que você teve realmente essa virada de chave na alimentação, Paula? Desde que meu filho nasceu, ele tá com 8 anos. Então tem 8 anos 8 que anos você já. tá nessa Sim. evolução, né? Houve uma mudança radical e agora você, na verdade... Que eu ainda tô no meio do caminho, eu falo. Porque tem muita coisa que eu quero tirar ainda. Mas, por exemplo, como eu falei, eu bebia, hoje eu não bebo mais. Se eu bebo, é um copinho, sabe? Aquela coisa, mas... Consciente, né, Paula? Você tá consciente da escolha. Eu pratico atividade física diariamente, né? Então, assim, uma vez ou outra que você fica sem ir, seu corpo já sente, né? Você sabe, você faz corrida, Hoje você sabe. Eu ainda tava falando com uma amiga que eu falei assim, eu não sei se é eu que tô ficando muito neurótica, mas o dia que eu não corro, parece que eu não tô feliz. Parece que tá faltando. Dopamina. Sabe assim? Eu falei, eu acho que eu tô viciada, amiga, na corrida. Sim. Ela falou assim, eu falei, eu acho, porque eu observei que o meu humor não é o mesmo, a minha vontade de fazer as coisas no dia que eu não treino, não é o mesmo do dia que eu treino e que eu pratico atividade física. Sim. Por mais que eu vá brigando, né? Porque a gente levanta e fala, ai, não, acho que eu vou dormir mais um pouquinho. Ai, mas a hora que você vai... Mas a sensação de quando você conclui, você fala assim, ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim. E aí eu falei, eu fico sentindo, eu fico procurando essa sensação no dia que eu não tenho o treino. Aí você vai no chocolate, e nada traz, né, e nada Paula? te traz essa felicidade. Exato. Né? Então, assim, que nem hoje, eu faço Muay Thai. Até ontem eu fiz assim, pra que eu vou pagar terapia se eu tenho Muay Thai? Porque assim, pra mim, realmente, além da minha... de ser uma atividade física que me faz bem, que me trouxe uma qualidade de vida, é gostoso, sabe? A gente tem que encontrar isso. Eu demorei também muito tempo para virar essa chave de atividade física, da alimentação, mas a hora que você vira ela, não tem como não tem desvirar. Volta. Ela não desvira nem se você quiser. Não porque tem aonde eu tiver, se eu for para a praia, se eu for por campo, aonde eu for, tem que ter um lugar para pôr o meu tênis, para pôr a minha roupa de academia, porque eu tenho que ir. Eu tirei férias em janeiro e aí eu fiz, e assim, né, a gente não tinha realmente academia e tal, e né, não dava para ficar caminhando, essas coisas, estava chovendo e tal. Os dias que eu consegui ir para o mar, eu ficava fazendo dentro do mar. Ah lá. Então, assim, você acaba procurando alguma coisa, algum lugar para você fazer. Exatamente. Né? Corrida, por exemplo, eu odiava. Eu gosto, eu não consigo por conta do meu joelho. Os meus joelhos te limitam, me limitam, né? Mas a caminhada eu faço, né? Então, enquanto meu filho às vezes está lá no box, eu vou lá fazendo a caminhada, e depois eu entro pro meu Muay Thai e tal. E a academia eu odiava. E eu tô amando. Mas a academia é bom também. Musculação, terapia, né? Eu falava assim, pra quê, gente? Hoje eu já falo assim, pra ter meu neto no colo quando eu tiver velha, né? Tipo assim, porque é isso que eu quero, né? Chega um momento que a gente às vezes fala, ai, que corpo, aparência física, tal, é gostoso você ter, né? Poder botar uma roupa que te cai bem, né? Se sentir bem. Mas você poder levantar uma sacola pesada é muito mais gostoso, né, não é? Pegar um negócio ali, subir uma escada que eu não subia. Eu subia degrau por degrau. Eu fiz uma vez um exame de esteira. Eu estava com 30 e poucos anos, 38 anos, se eu não me engano. E deu que eu tinha a saúde de uma mulher de 57. Então, assim... Hoje eu com 52 caminho, né? Estaria como? 70 trelelê? Mais ou menos isso. E sem contar que talvez a aparência física não contasse isso, mas o interno estava falando, o interno, né, Paula? Que você fala, é um peso, você sente um peso. Né? Exatamente. E fazendo, a gente já sente todos esses sintomas, imagina não fazendo. Não fazendo, exatamente. Né? Imagina se você não tivesse virado essa chave há 7 anos atrás, 8 anos aí, na alimentação, na atividade física, como que não estaria os seus sintomas ou como que
o seu organismo por dentro não estaria, né? A médica já falou, né, que eu não iria andar. Então, já me imagino que eu estaria lá na cadeira de roda, né? Deus é Uma mais. bengalinha, alguma coisa assim. Exato. Não, tô fora, sai pra lá, não me pertence. Que delícia, gente, né? Que bate-papo gostoso. A hora passa que a gente nem vê. Não quero ir embora, não. Não vai ficar, tá vendo? Ela vai ficar aqui, ó. Mas eu tenho uma pergunta que não tem jeito de não ser feita. Paula, hoje, você, se pudesse olhar nos olhos lá daquela Paula de 20 anos, que estava cheia de sonhos, talvez também cheia de dúvidas, de medos, mas o que você diria para ela hoje, Paula? Eu diria para ela continuar em frente. Porque assim, mesmo com todos os meus tropeços, a montanha-russa que você disse, tudo foi um grande aprendizado, sabe? Então assim, não tem nada, absolutamente nada, nem o meu casamento conturbado, que eu me arrependa, que eu fale assim, nossa, devia ter feito diferente, porque a gente não sabe diferente como seria, né? Então eu diria para ela, Paula, continua, porque você vai conseguir, sabe? É como talvez eu daqui uns 30, 40, não sei até onde eu vou, possa dizer para a Paula de hoje, sabe? Que bom que você não desistiu, né? Desistir não é a palavra, não pode ser a palavra, né? Nada. A gente fala para mulheres, né? Porque a mulher geralmente tem um peso maior com relação a isso. Mas isso acho que é geral para homens e mulheres, né? Nada pode te parar, nada pode fazer você desistir, né? Eu tenho uma crença de que nós não estamos aqui à toa, né? E isso é independente de religião, né? Um Deus que está presente na nossa vida, que inclusive até nos últimos meses, de um ano para cá mais ou menos, né? Por exemplo, eu nunca tinha lido a Bíblia, né? E eu passei a ler, eu passei a tentar me conectar, me reconectar talvez, porque depois que eu briguei com ele, tá um pouco culpada ainda, meio conturbada, sim, mas de ver o que foi deixado assim pra gente, né? E a gente está vivendo tempos difíceis, né? Que se você não for persistente no seu caráter, nos seus valores, né? Você se perde muito. Mas você não está aqui à toa, né? Isso aqui que está acontecendo nesse momento não é à toa, né? Eu não conhecia a Liliane por acaso, eu não entrei no Rara por acaso, né? Sempre tem um propósito. Às vezes a gente entra com e é surpreendido pelo que ele vai trazer, né? Mas ele dá um jeitinho de falar, você vai passar por isso, porque eu quero que você passe, ponto final. E você, né? Então, e a gente questiona muito, né? A gente precisa aprender a aceitar mais e não, às vezes, um obstáculo que amanhã você vai falar assim, nossa, mas não era nada, né? Aqueles memes que às vezes aparecem no Instagram, né? Às vezes tá rolando o feed lá e aí tem um buraco, um bonequinho de cada lado e é uma pedra imensa. Para um é uma ponte. Opa, eu posso escalar e passar. Para o outro é um obstáculo que é intransponível e terminou o caminho para ele. Entendeu? Então, é só a forma que a gente vê o problema, o obstáculo, a situação que a gente tá, né? Mas o que você traz para nós e a sua história de vida conta para nós que esse não é a sua visão, que para você a pedra que tá lá é só mais uma ponte. Sim. E que você tem essa resiliência, né? Essa capacidade de superar isso e com uma facilidade de se adaptar aos locais, de se reinventar. Então, você traz essa característica na sua trajetória de vida aí, na sua fala, transmite isso para nós. E que é essencial, Paula, para nós eu hoje. espero, sim, realmente ser referência, sabe? Porque, como eu falei, a gente está passando por
por uma transição aí que às vezes a gente não entende, né? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas, né? Cadê os valores? O que aconteceu, né? Mas a gente precisa persistir, né? Porque se a gente se entregar, o que vai ser? A gente não pode se entregar, né? A gente Acima precisa de tudo é acreditar acreditar. e ser persistente mesmo, né? Com certeza. E só depende da gente, né? Às vezes a gente tem, né? Os baixos. Nossa, eu tive inúmeras vezes eu falo, ai meu Deus, chega, não quero mais, sabe? E tá tudo bem. Naquele dia, naquele momento, tá tudo certo. Né? Tá tudo bem agora. Dia Amanhã seguinte... eu posso acordar por conta dessa menopausa e falar, não vou sair da cama. E a gente precisa aprender a se permitir isso. Se acolher. Né? Exatamente, que nem você falou do Instagram. Às vezes eu fico uma semana sem aparecer no Instagram. E aí eu encontro, às vezes, as meninas, ô Paula, cadê você? Né? Porque tem essa cobrança. A gente sabe que a constância te leva a um nível superior. Mas também, se você não quiser, tá tudo bem. Com certeza. Sabe? Porque nós somos diferentes. Né? Cada um tem o seu tempo, né, Paula? Cada um tem a sua história. Sim, você trouxe aqui sim. hoje a sua, todas as outras mulheres que passaram por aqui trouxeram as histórias delas, as verdades delas, as dificuldades delas. Porque de repente eu olho, para mim não é uma dificuldade, mas para você é uma dificuldade. Sim. E a gente tem que entender isso e saber que cada uma tá num momento, e tá respeitar, num tempo, né? E respeitar. Respeitar. O que falta, na verdade, hoje, né? É o respeito e a empatia, respeito, né? Empatia. É se colocar no lugar do outro, achar que assim, mas por quê? Se talvez você puder ajudar, tentar entender, bacana. E se também o não for não, é não. E tá tudo bem. Não é porque, será que ela não veio aqui porque ela não gosta da Liliane? É porque eu falei alguma coisa? Não, é simplesmente porque ela não quis. Mas é difícil, viu? Passei por um episódio recente de dizer não para uma pessoa e a pessoa entender que eu estava brigando com ela. Não é isso. Eu simplesmente não quero. Da mesma maneira que você também não quer aquilo que eu gosto, me respeita, eu te respeito e tá tudo bem. Não precisa acabar a amizade, não precisa, sabe? É simplesmente um não. Porque assim... agora com a facilidade que a gente tem de seguir mentores aí na internet, ver o pessoal falando, estudos, tal, o não, o sim que você fala pro outro quando você não quer, ou não porque você está falando para você, né? E por que você pode falar não para você? E eu muito tempo fui essa pessoa de querer agradar a todos, sabe? De querer passar a forte, né? Eu tenho, assim, essa trajetória me faz ser vista como, a Paula é forte, é corajosa, não desiste. E eu até comentei isso com uma amiga esses dias, quando eu entrei nesse burnout, e me vi o burnout, a menopausa, hormônios, o trabalho, a casa, o filho, o estudo, agora que eu me enfiei nesse estudo, não vou dar conta. E aí eu senti vergonha. De admitir. De admitir, isso, né? tipo que não assim. Ia dar conta. Mas não preciso dar conta, né? 100%. E a gente precisa admitir isso. Mas é difícil. E muito. A gente se cobra. E a gente se cobra mais pelos outros do que por nós mesmos. O que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. A imagem que você tem, que foi construída, é de que você é forte, que você consegue, que você não desiste. E aí, para você não ter essa imagem para os outros, é difícil. Aí você se esconde, porque você fala, como que eu vou falar que eu não posso ir? É isso mesmo. Né? Mas é isso. Paula, foi uma honra te ouvir. Obrigada por você compartilhar todas as suas verdades, a sua força, principalmente mostrar aqui que a mulher não vem com um manual, não é verdade? A vida não tem manual, mas a gente pode escrever do jeito que a gente quiser. Inclusive, de vez em quando, pôr umas corzinhas, tá na moda, né? As canetinhas lá e o lápis, mas isso a gente pode fazer na vida real. Fazendo o que a Paula acabou de falar. Se permitindo, se conhecendo e ser
frágil, vulnerável, reconhecer isso também é uma força. Porque é onde você precisa de ajuda, você precisa do outro. E a gente só cresce quando a gente tem alguém do lado para pegar na mão, para falar: vem cá, eu te ajudo, vem comigo. Não é sempre assim, sozinho a gente não consegue, Paula. A gente pode até chegar em algum lugar, mas você vai cansar e vai parar. E se você tiver em dois, você não para. Você vai mais devagar, mas você não para. Porque vai estar sempre um puxa o outro, né? Puxando o outro, um ajudando o outro. Então, é isso que a gente precisa, gente. E você que está aqui, ouvindo a gente, que gostou dessa conversa, que se inspirou com esses passos aqui, com essa história da Paula, você pode o que você quiser. Basta você querer e acreditar. E, como a Paula disse, nunca é tarde para a gente recomeçar. Não. Seja para estudar, para amar, para mudar de cidade. O momento é hoje, é agora, é o presente, porque o passado a gente não muda e amanhã a gente não sabe. Tá bom? Foi um prazer, Paula. Foi um prazer. Muito obrigada, foi muito gostoso. Viu? E eu posso aproveitar aqui para pedir? Eu vou pedir para você agora, né? Que eu já agradeci já você e ao pessoal aqui, deixei a sua mensagem. Eu quero que você deixe aqui, ó, para essa câmera. Bom, primeiro eu quero convidar vocês, né, a me seguir. Eu falo que a gente, quando tem um Instagram, a gente parece que tá conversando com alguém lá do outro lado. E a gente tá, realmente, né? Eu às vezes, quando boto lá a câmera, parece que eu tô realmente conversando com alguém. Eu miro alguém ali e falo: vou conversar com essa pessoa aqui hoje. Como eu disse para a Lili, eu não sou muito ali, né? 100%, mas eu tô ali. Então, o Instagram da empresa é o Keeps Natural. E o Instagram, meu Instagram pessoal é Paula Soler Gui, de Guimarães, né? E temos o nosso site aí, né? keepsnatural.com também, com produtos naturais, produtos de qualidade, sem aditivos, sem conservantes. Tem o YouTube, que também é Keeps Natural, enfim. Espero que eu tenha passado uma boa mensagem, né? E a gente não está aqui sozinho, a gente está aqui para acrescentar, a gente está aqui para dividir, para somar, né? É toda uma matemática essa vida mesmo. Os problemas acontecem na vida de todo mundo. Quando a gente, qualquer roda que a gente sente, sempre vai ter uma história, uma triste, uma feliz, uma de reinvenção, uma de superação. Todo mundo tem, né? Basta a gente fazer diferente, né? A nossa limonada, né? E você, né, que é mulher, você tem uma força que você não sabe? A gente tem uma força, assim, de dentro da gente que a gente mesmo, às vezes, duvida. Então, busca essa força aí, né? Assim, é Deus, em primeiro lugar, e você com você mesmo. Nunca é com o outro, é com você mesmo, né? Então, você que precisa... você não pode se espelhar em alguém que não conseguiu. Sempre se espelha em alguém que foi, que fez, porque é isso que a gente encontra força também. Com certeza. Ninguém chega a lugar nenhum, né? Não. Se não for com a ajuda do outro. Então, mirem quem tá pra cima, mirem né? Quem tá pra frente. Cima, E vai lá buscar. E sai das toxicidades da vida, elimina, né? Quanto menos toxina, melhor. Quanto mais natural. Chega de mimimi, né? Tem um ditado, né? Descasque mais e desembale menos, né? Verdade. Eu acho que essa frase cabe muito aqui para o nosso episódio, com tudo que você contou para nós aqui. E é começar para sentir. Exato. Se você não começar, o começo é sempre muito difícil. Eu sempre dou muito o exemplo do café. Para eu tirar o açúcar do meu café demorou 1 ano. Toda vez que eu falava assim, amanhã eu não quero mais, aí que eu punho o dobro. Então, assim, vai diminuindo aos poucos, vai fazendo devagar, porque quando você faz devagar,
as coisas realmente acontecem. Tem estudos, né? Você precisa de pelo menos 21 dias fazendo aquilo para você tomar gosto por aquilo, Exato. né? 6 meses para o seu organismo acostumar. Aceitar, né? Aceitar aquela mudança, né? Então, nada é de um dia para o outro. Você vê, às vezes, uns negócios muito loucos na internet aí, umas dieta da sopa, do ovo, do não sei o quê. Lua. Da lua. Não Vou funciona, comer tudo, gente, menos a lua, não funciona. É isso, Paula. Obrigado. Eu que agradeço. Gente, se você gostou do nosso episódio, envia lá para as amigas. Sigam as redes sociais da Paula, nós vamos deixar tudo aqui na descrição. Sigam o nosso canal também, porque a gente tem conteúdo e conteúdo de qualidade. E a gente te espera no próximo episódio. E até!